Está no ar o programa Palavras Cruzadas, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje estamos já no novo trimestre que tem como tema central o grande conflito. A primeira lição tem o título A Guerra por Detrás de Todas as Guerras. Para o nosso estudo de hoje, temos a honra e o privilégio de estar em companhia do nosso querido irmão João Ossi. Seja bem-vindo. Irmão Gilberto, muito obrigado. Bem-vindo também ao novo trimestre e à lição de hoje em particular. E nós temos como versuário o seguinte: houve batalha no céu e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, 7 e 8. E é uma pergunta que não se tem calado, se Deus é bom, por que razão é o mundo tão mau? Como é que um Deus de amor pode permitir que exista tanto mal? Por que acontecem coisas más para as pessoas boas? Essa é uma pergunta que não se quer calar. E essa é uma pergunta que muitos têm feito até os dias de hoje. Vamos examinar a origem do mal e a paciência de Deus ao lidar com o problema do pecado. Deus é paciente. E como nós temos conhecimento, Satanás, logo após o pecado, não foi expulso de imediato. Levou muito tempo mesmo, onde até o seu cargo esteve à disposição caso ele viesse a se arrepender. Mas Satanás, por causa do orgulho, não permitiu que ele pudesse reconhecer o erro que ele estava envolvido. E do que nós podemos aqui perceber? Temos um Deus de um amor incrível. E eu vou ler com os irmãos, primeiras de João 4, 7 e 8, que diz o seguinte, 1 de João 4, 7 e 8, diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor de Deus, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a base o amor é a base do caráter de Deus. Quem ama, este conhece a Deus. E aquele que não ama, infelizmente, não conhece o seu Criador. E o amor, devemos ter noção também que o amor nunca pode ser imposto. O amor nunca pode ser imposto. O amor nunca pode ser esforçado. O amor tem que vir de um coração livre, com a possibilidade de amar. Negar o livre-arbítrio é destruir a capacidade de amar. E destruir a capacidade de amar é erradicar a possibilidade de sermos verdadeiramente felizes. Então, tudo que tem a ver com Deus sempre vai ser na base do amor. Um amor genuíno, voluntário. Olharmos para a realidade presente, somos confrontados por vezes com questões importantes como o porquê do mal, porquê que pessoas inocentes sofrem, porquê que pessoas inocentes são violentadas, são assassinadas. Vivemos num momento em que, por exemplo, há algum tempo atrás percebemos que um grupo atacou um país e pessoas inocentes foram levadas cativas. Com alguma regularidade, essas questões surgem na nossa vida. E somos, de alguma forma, tentados a questionar, mas se Deus é amor, por que Ele permite todos esses males? Pergunta 1. Uma segunda pergunta pode ser, ok, se Deus é amor, por que criou Satanás? Essas são perguntas que de forma inconsciente, por vezes, surgem nas nossas argumentações, surgem na nossa forma de viver, e no decorrer do trimestre, nós estaremos olhando para esse que é o grande conflito. E ao falarmos do grande conflito, temos que começar a falar primeiramente de Deus. Temos que falar primeiramente de Deus. Quem é Deus? E a lição introdutória, lá na lição de sábado, nos diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus que é amor, ele entende que o amor não pode ser imposto. Por essa razão, suas criaturas, elas precisavam de um elemento fundamental, que é o livre-arbítrio. As pessoas tinham que, por vontade própria, decidir amar a Deus. E o que nós vemos é que, por conta do livre-arbítrio,
por conta da possibilidade dos seres criados por Deus escolherem entre Deus e ausentarem-se de Deus, Deus estava a aceitar que as pessoas se afastassem dele e percebemos que existe a questão que estaremos debatendo no decorrer do trimestre, principalmente na lição inicial, que é a lição número 1, a questão do grande conflito, irmão Gilberto. E aqui nós podemos também perceber que houve guerra no céu. E esta guerra que houve no céu, o seu princípio ocorreu por causa de Satanás. E como nós temos o conhecimento, Satanás não foi feito Satanás. Ele tinha o nome de Lúcifer, um anjo de luz. Só que este anjo de luz, Deus deu-lhe a liberdade de escolha. Ele podia escolher entre ser fiel a Deus ou não. E um dos grandes fatores que levou a Satanás, porque no fundo não há explicação para o pecado. O pecado não tem explicação. Nós não podemos dar uma explicação ao pecado, porque assim estaríamos a justificar o pecado. Mas o que eu consegui perceber na lição é que o angélico foi criado perfeito. Incluída na sua perfeição estava a liberdade de escolha, um princípio fundamental do governo de Deus, que lidera por amor, não por coerção. O pecado originou-se no próprio céu, com Lúcifer. E o orgulho e a inveja se encontraram no seu coração e desencadeou-se uma rebelião contra o seu próprio Criador. Então, podemos aqui ver dois elementos que são importantes, que eu aqui sublinhei, que é o orgulho e a inveja. Satanás estava com inveja de Cristo. E isso tem sido um problema até os dias de hoje. As pessoas sentem inveja dos talentos e dos dons que os outros têm. Isso podemos começar mesmo a dizer no serviço, na empresa onde cada um de nós tem trabalhado, no seu familiar, na vizinhança, até na própria igreja. Infelizmente, isso tem sido um facto e uma realidade. E o bocadinho que eu consegui perceber é que não devemos perder tempo com isso. Há muita coisa para pensar, há muita coisa para fazer. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua vez. E se nós começarmos a colocar a inveja, o ciúme e o orgulho, sempre que nós fazemos isso, estamos a representar Satanás. Porque isso são características de Satanás e são obras contrárias ao Espírito Santo. São obras da carne e não do Espírito. Então, isso para dizer que esta guerra começou no céu. E essa guerra podia ser muito bem evitada, mas infelizmente nós conhecemos a história e sabemos que Satanás não deu essa possibilidade a Deus para que ele pudesse voltar, reconhecer o seu erro e ser reintegrado dentro da família celestial. Ao falarmos sobre a guerra no céu, tal qual a lição retrata, somos de alguma forma forçados a responder a uma pergunta. Essa guerra era uma guerra argumentativa, era uma guerra física, era apenas uma guerra no campo de ideias, ou era uma guerra que saiu do campo de ideias e tornou-se do campo físico? Ao respondermos essa questão, podemos perceber claramente de que, de acordo à lição, é uma guerra no campo das ideias. Satanás vendeu as suas ideias de que ele era contra o domínio de Deus, vendeu a ideia de que Deus não era amor e que Deus era um tirano, e ao vender suas ideias, Satanás fez com que houvesse guerra no céu. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, e o irmão Gilberto disse muito bem, Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer. Lúcifer transformou-se em Satanás. É importante deixar isso claro, porque com alguma regularidade nós somos questionados sobre... Então, por que Deus criou Satanás? Não, Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer. Do mesmo jeito que Deus não criou o irmão Osso como um delinquente. Deus criou o irmão Osso um ser humano. Mas as minhas escolhas, o meu agir diariamente pode levar a tornar-me aquilo que está distante daquilo pelo qual Deus me tornou. Esse é um ponto importante. Mas também um outro ponto importante, irmão Durão, que eu queria aproveitar e chamar aqui,
que é, está lá no último parágrafo, onde a irmã White, no seu comentário, ela diz o seguinte: embora Deus fosse paciente com Lúcifer, não podia permitir que ele estragasse o céu com a sua rebelião. As assembleias celestiais existiam com Lúcifer. O Filho de Deus colocava perante ele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza sagrada e imutável da sua lei. O próprio Deus tinha estabelecido a ordem no céu e, afastando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador, trazendo sobre si a ruína. Mas a advertência feita com infinito amor e infinita misericórdia apenas suscitou um espírito de resistência. Vemos que Lúcifer teve conhecimento pleno da verdade, entretanto não se firmou na verdade. Ponto 1. Ponto 2. Deus foi paciente com Lúcifer, do mesmo jeito que Deus tem sido paciente conosco. Entretanto, Lúcifer parece que quanto mais advertido era, mais rebelde tornava-se. E como Deus é um Deus de ordem, Deus não podia permitir que o ambiente, a harmonia celeste se estragasse pela nota discordante de Satanás. E, infelizmente, um dia também Deus não poderá permitir que a harmonia do universo continue sendo estragada pela nota discordante de uma vida minha que insiste em viver distante dos seus princípios. Tal qual Deus colocou um ponto final na rebeldia que Satanás estava a criar no céu, Deus um dia colocará ponto final na rebeldia que com minha vida eu insisto em fazer com que isso aconteça na terra. E também para dizer que Satanás, ele induziu os anjos a rebelarem-se contra Deus. É um facto que eu acho ser muito, muito pertinente dizer o seguinte: Satanás, ele era alguém muito influente no céu dos anjos. E normalmente nós sabemos que quando alguém muito influente tem capacidade de convencer com muita facilidade as pessoas que estão ao seu redor. E Satanás, quando viu que 1/3 dos anjos, que são 33%, estavam a seu favor, e até eram mais, porque desses que se rebelaram contra Satanás, alguns conseguiram reconhecer o erro e foram para as fileiras de Cristo. Porque o Deus, o Pai, convocou toda a Assembleia dos Anjos e pediu para que cada um deles pudesse decidir de que lado estaria. E isso na lição de segunda-feira fala sobre isso. Mas Satanás disse o seguinte: eu tenho aqui um livro da irmã White, que é Verdade sobre os Anjos, que diz o seguinte: a origem do mal. Eu vou ler rapidamente, diz o seguinte: então Satanás apontou exultantemente a seus simpatizantes, que compreendiam quase metade dos anjos, e exclamou: estes estão comigo. Tu os expulsarias também, deixando um grande vazio no céu? Declarou então que se achava pronto a resistir à autoridade de Cristo e a defender seu lugar no céu pelo poder, força contra força. Esta foi a decisão que Satanás havia tomado. E também para dizer que Jesus foi indicado para acabar com a rebelião, porque o conflito no céu não foi contra o Pai nem contra o Espírito Santo, foi na pessoa de Jesus. Porque o ciúme que Satanás fazia era com Jesus. O porquê que Jesus foi empossado como comandante-geral de todos os anjos celestiais. Satanás começou a ficar preocupado. E os anjos estavam a dizer que não. O facto de o Pai o consagrar como comandante-geral de todo o céu, a tua posição está salvaguardada. Disse, não, tem que ser eu. E nós temos visto como tem sido o comportamento humano. As pessoas têm esse espírito de exaltação. As pessoas têm um espírito que tudo tem que ser nós a fazer. Eu sou muito apaixonado por exemplo, a ciência da liderança. Eu gosto muito da liderança porque o verdadeiro líder que a Terra já conheceu foi Jesus. O líder por excelência. E Satanás, infelizmente, não conseguiu se firmar na verdade. E já para passarmos para outra lição, para dizer que Satanás estava sozinho a refletir. Isto também no livro Verdade sobre os Anjos, o capítulo número 5, expulsão dos anjos rebeldes e a queda de Adão e Eva. Aqui diz assim: achava-se sozinho, meditando sobre o seu passado, o presente e os seus planos futuros.
Sua poderosa estrutura vacila como se atingida por uma tempestade. Um anjo do céu estava passando, ele o chama e solicita uma entrevista com Cristo. Esta lhe foi concedida. Relatou ele então ao Filho de Deus que se arrependera da sua rebelião e desejava readquirir o favor de Deus. Estava disposta a assumir o lugar que Deus brevemente lhe designara, submetendo-se ao seu sábio comando. Cristo chorou diante da desgraça de Satanás, mas fez-lhe ver, comunicando a decisão divina, que ele jamais poderia ser readmitido no céu. As sementes da rebelião ainda se achavam dentro dele, dizia Jesus. Então, isto criou uma irritação a Satanás. Ele queria ser reintegrado no céu, mas ele não estava preparado, porque as sementes da rebelião ainda estavam dentro do seu coração. E Jesus disse que não, Satanás, tu jamais serás readmitido no céu. E ele ficou extremamente perdido. E nós podemos aqui dizer que é muito complicado o pecado. O pecado não tem explicação e nós temos que fazer tudo por tudo para que o pecado seja banido do nosso coração. Ouça. Olha, nós, enquanto seres humanos, por vezes somos tentados a pensar que as coisas não têm correlação. Deixa-me explicar de outra forma. Vezes há que nós criticamos os indivíduos que de alguma forma querem espiritualizar tudo, ok? E temos esse grupo dentro da igreja, temos pessoas na igreja que querem espiritualizar tudo. Existem coisas que não são espiritualizáveis. Existem coisas que não é que sejam pecado ou errado, são coisas humanas. Mas também nós temos tendência de pensar que nem tudo esteja envolvido, está no âmbito do grande conflito. Nós pensamos que existe uma dicotomia entre a minha vida espiritual e a minha vida profissional. Nós pensamos que existe uma dicotomia entre a minha vida familiar e a minha vida espiritual. Nós pensamos que é possível ficar por cima do muro, dizer assim, eu não estou do lado nem de dentro, nem de fora. Nós pensamos que existe uma zona cinzenta onde é possível ficar, dizendo assim, não estou no preto, também não estou no branco. Há aqui uma zona cinzenta. Só que no estudo da lição, nós estamos a entender, principalmente nessa lição, estamos a entender até os anjos foram confrontados com a decisão de escolherem onde se posicionariam. Tinham que decidir se estavam a favor de Cristo ou estavam a favor de Satanás. Satanás plantou suas ideias. Até os anjos tiveram que decidir. E um autor que eu agora não lembro, diz que não escolher também é uma escolha. E por vezes nós não queremos escolher, nós queremos ficar no muro. E nós vemos aqui que os anjos foram confrontados com uma escolha. E diz a lição que nós também, nessa hora crítica da história da Terra, somos chamados a decidir a favor ou contra Cristo. Nós também devemos declarar de que lado estamos, do lado de Cristo ou do lado de Satanás. E a pergunta que fica para reflexão para todos nós é: de que lado estamos? Muito mais do que uma escolha da nossa boca, as nossas atitudes falam mais alto do que a nossa boca. E a pergunta permanece: que escolha temos feito? Estamos nós do lado de Cristo ou do lado de Satanás, irmão Durão? E também para dizer que o planeta fica envolvido no pecado. Por quê? Porque quando Satanás foi expulso do céu, a terra ainda não tinha sido feita. E para dizer que quando Deus fez a terra, ele a criou de forma perfeita e sem mancha. Assim como Satanás tinha sido dada a possibilidade de escolha, Adão e Eva também tiveram a mesma sorte. Eles tinham que escolher de que lado eles deviam ficar. E também para dizer que Adão e Eva só seriam tentados se eles estivessem próximo à árvore do conhecimento do bem e do mal. E a orientação que lhe havia sido dada é que eles não deviam separar um do outro. Tinham que estar próximos, porque a Eva afastou-se de Adão. E essa curiosidade da Eva levou à tentação. E nós devemos ter muito cuidado. E eu até posso
correlacionar esse aspecto no campo do matrimônio. Os casais não podem ficar muito tempo separados, irmão. Quantos casamentos estão a ser destruídos porque o marido está cá e a mulher está do outro lado? O marido trabalha cá e a mulher trabalha distante de casa. Então, Deus o sabe o porquê. Porque os dois unidos são mais fortes. Mas quando os dois, um está de um lado e o outro está do outro, é muito mais fácil nós cairmos na armadilha do inimigo. Então, para dizer que Adão e Eva, ao permitirem que o pecado lhes dominasse, o pecado teve que entrar no planeta Terra. E todos nós, sem exceção de ninguém, somos certeza de que o pecado é um facto na vida de cada um de nós. Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus. Quando falamos do facto do nosso planeta ficar envolvido no grande conflito, é preciso deixar algumas coisas claras. Primeiro, Deus cria Adão e Eva e é Deus quem coloca no centro do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeiro ponto é esse. Isso tem que estar claro. Depois temos que também entender, a partir do ponto de vista de que Deus é amor e de que o amor não se força, que Deus é quem diz para Adão e Eva de que havia no centro do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. É Deus quem refere isso. Deus está a dizer assim para Adão: tu tens a opção, Adão e Eva, vocês têm a opção de me escolher ou me negar. Primeiro, isso é amor. Às vezes, a intenção parece que o amor... Hoje vivemos um amor que tende a forçar as coisas. Não, o amor é livre. E Deus deixa isso claro. É Deus quem cria a árvore e é Deus que coloca no jardim. Diz a lição. Dando a possibilidade de Adão e Eva de escolherem. Mas isso só ia acontecer se eles estivessem próximo da árvore. Próximo da árvore. E pior a mais, o casal separou-se. Ou seja, isso nos faz entender um conjunto de coisas. Primeiro é que existem situações em que Deus é que vai colocar na nossa vida a oportunidade de declararmos que somos dele. Vamos dar um outro exemplo. Jó, ele está na terra. É Deus quem pergunta a Satanás sobre Jó. Por quê? Porque em algum momento todos nós temos que declarar publicamente. E esse é um ponto importante. Não estamos declarando apenas para os seres caídos ao nosso redor. Estamos a declarar perante o universo todo de que nós escolhemos permanecer ao lado de quem? De Deus. Feliz ou infelizmente, às vezes as nossas respostas não são saudáveis quanto a esse aspecto, tal qual foi a de Eva e tal qual foi a decisão consciente de Adão em não permanecer fiel a Deus, em tomar parte do fruto que sua esposa lhe deu. Mas nós podemos aprender muitas coisas. Primeiro, podemos aprender que o pecado é nada mais, nada menos que a rebelião contra Deus. Sempre que nós pecamos, nós estamos em rebeldia com Deus. E quando nós estamos em rebeldia com Deus, nós estamos distante de Deus. Então entendemos que o que Deus disse que do dia em que eles comessem, eles morreriam, nós percebemos que, ok, se estamos em rebeldia com Deus, estamos distante de Deus. E se Deus é a vida, nós estamos distante da vida. Se estamos distante da vida, estamos em direção à morte. E é isso que Adão e Eva escolheram. Okay. Podemos até acrescentar também que o pecado não apanhou Deus de surpresa. Isso é a noção que nós devemos ter. Antes mesmo do planeta Terra ter sido feito, já na mente de Deus, na sua onisciência, isso era um mistério, o pecado, caso viesse a existir, já havia um plano da salvação, muito antes do planeta Terra ter sido feito. E podemos perceber que Deus conhece o fim desde o princípio. E já havia sido feito antes da Terra ter sido criada. O pecado não apanhou Deus de surpresa.
E aí, muitas das vezes, nós somos tentados a perguntar se realmente Deus nos ama. Se essa pergunta nos surgir, ou se surgir essa pergunta, temos que olhar para a cruz. Se olharmos para a cruz, vamos ver a coroa de espinhos. Vamos ver os pregos cravados aos pés de Jesus. Vamos ver cada gota de sangue que Cristo derramou sobre o Calvário. E Deus a dizer, eu amo-te. Apesar de você ter escolhido o maligno, eu paguei o resgate para te ter de volta. Nunca mais terás de te perguntar de novo se és amado. Basta olhares para a cruz. Isso é que nós devemos ter em nossa mente. E já para terminar, já temos praticamente poucos minutos. Aqui vamos falar sobre o nosso sumo sacerdote, Jesus. Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Os pecados, ou as tentações que nós sofremos, Jesus já passou por lá. Por isso é que se tivermos a ser tentados, nós devemos recorrer a Ele. Porque Ele é aquele que experimentou tudo que nós jamais poderíamos passar. Então, tudo que nós passamos, Jesus tem mais experiência do que nós. Ele pode nos dar a solução. Irmãos, para concluir, o que é que lhe apraz concluir ou dizer sobre aquilo que foi a lição? Dois aspectos, irmão Gilberto. O primeiro é que nós precisamos entender que o plano da salvação estabelecido por Deus para resolver o problema do pecado é um plano para eliminar o pecado de maneira permanente. E eu enfatizo na palavra, repito, permanente. Ou seja, uma vez eliminado o pecado, é interesse de Deus que ele nunca se volte a levantar. E o plano da salvação, estabelecido antes de termos sido criados, porque Jesus é relatado como o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Exatamente. Esse plano estabelecido tem como interesse fundamental não apenas livrar-nos do pecado agora, mas livrar-nos do pecado de uma forma permanente. O nosso amor por Deus deve ser tanto, nossa escolha ela é tão permanente e segura que nunca no universo uma nota discordante se revelará, porque o pecado está totalmente revelado e tudo que era possível saber sobre o pecado hoje se sabe. O pecado é mau. E voluntariamente, lembrar, essa escolha será voluntária. Não que Deus retirará de nós o livre-arbítrio, mas diariamente e constantemente, olhando para as marcas de Cristo nas mãos, nós declararemos todos os dias de que não mais o pecado. Segundo ponto é que, ao olharmos para Cristo, São João capítulo 3, verso 16, diz que Deus, por amar tanto o mundo, deu o seu Filho unigênito. Quando Deus dá o seu Filho unigênito, Ele não dá apenas para morrer, mas dá Jesus para ser membro da família humana. E Jesus, nosso irmão mais velho, membro da família humana, que sente as nossas dores, que passou pela fome que passamos, pelas dores que passamos, está diante do Pai intercedendo por nós. Ele é nosso sumo sacerdote. O que quer dizer que Ele entende nossas situações. A pergunta que se coloca para a reflexão é: quem melhor poderia nos representar diante de Deus o Pai, além de Cristo? A resposta é clara e óbvia: ninguém. Por isso é que a nossa salvação está garantida, porque aquele que nos representa, o nosso advogado, o nosso intercessor, o sumo sacerdote, Cristo Jesus, é alguém que em tudo foi tentado como nós somos tentados hoje. E também para concluir, dizer que temos uma necessidade especial na nossa vida, devemos falar a Jesus. Onde há tristeza, Ele traz consigo conforto. Onde há temor, Ele traz paz. Onde há culpa, Ele traz perdão. Amém. E onde há fraqueza, Ele traz força. Que Amém. Deus nos possa abençoar. Foi um prazer ter-te aqui, irmão Osse, para nós podermos recapitular a lição, a primeira lição do trimestre. Que Obrigado. Deus nos possa abençoar. Obrigado.